precisamos ir, porque às vezes aqui nós pisamos favo de mel. Pisamos favos de mel. Há um texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 7: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Então nós estamos pisando favo de mel. Só que as almas, às vezes, que estão longe de nós, até o amargo, para elas, é doce. É o que acontece em São Tomé. Em 2011 eu fui a São Tomé e Príncipe, na África. São Tomé e Príncipe é uma república do Golfo da Guiné e tem cerca de 1.000 quilômetros quadrados. O país é composto, é formado por duas ilhas, Ilha de São Tomé e Ilha do Príncipe, e por mais 20 ilhotas, ilhas pequenas. Hoje em dia São Tomé tem 193 mil pessoas. Quem nasce em São Tomé é chamado de São Tomense. São Tomense é quem nasce em São Tomé. São 4 horas a mais do Brasil, São Tomé. 4 horas a mais do nosso horário de Brasília. Na época de verão, 3 horas. No horário de verão. A maior religião de São Tomé é o cristianismo. O número de cristãos, igreja católica, seitas como a Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, o mormonismo e algumas outras seitas que tem lá, são cerca de 154 mil pessoas, 80% da população de cristãos, pessoas que se intitulam cristãos, é um cristianismo fora da Escritura. E os cristãos evangélicos, pentecostais, são aproximadamente 4% só. São 6.176 cristãos evangélicos que servem a Deus. A religião que mais cresce é o cristianismo. 95% do país é composto por africanos, 4% euro-africanos, mistura de europeu com africano, e portugueses e outros 1%. Lá eles falam português, essa é uma benção. São Tomé e Príncipe é a nossa língua, embora é o português de Portugal, que eles falam bem arrastado, bem bruto, né? Português de Portugal, mas eles falam o nosso português. E eu estive lá em 2011, que eu fui para fazer uma convenção com os obreiros na época no outro ministério no qual eu estava, e fui fazer uma cruzada evangelística no Parque Popular, no centro de São Tomé, na capital. A capital é São Tomé. E um dos problemas muito graves de São Tomé é a insularidade. O que é insularidade? O país não tem contato por terra com outros países. País, como eu falei, são 2 ilhas e 20 ilhotas, totalmente no meio do Oceano Atlântico, e não tem como ter contato. Isso nós chamamos insularidade. Nem entre a Ilha de Príncipe, a Ilha de São Tomé, não tem contato por terra. Não tem pontes, não tem como, são longe. E nem com os outros países africanos existe contato. Então isso faz eles serem muito dependentes. A economia de São Tomé é escassa, porque as exportações, todas as economias, as exportações de São Tomé e Príncipe estão concentradas no cacau e no café. Só que a exportação de São Tomé, exportar o cacau e exportar o café para fora do país, é muito alto, porque é um país insular, não tem contato por terra. Então não dá para ir ônibus, não dá para ir um carro, não dá, só embarcação ou avião. Então isso torna muito caro e o país é muito dependente. Eu mesmo fui à casa de um presbítero chamado Antônio Paulino. Ele torrou um café para mim lá na hora. Eu bebi o café, uma igreja que tinha no Monte do Café. Bebi o café, aquela plantação imensa de café. Mas tem esse problema de falta de contato. Fome e pobreza em São Tomé. 1/3 da população, cerca de 25% da população de São Tomé, como eu falei, são
cerca de 193 mil pessoas, 25% vivem com cerca de R$6 por dia. É o dinheiro. Eles vivem com cerca de R$6, R$6,70 por dia. Eles vivem. Cerca de 25% do país vive com R$6 e pouquinho por dia. E também mais de 2/3 da população, mais de 50% da população sobrevivem com R$11 por dia. 11. 1/3 vive com R$6 e pouco. 2/3 vivem com R$11. Vou repetir. 1/3 vive com R$6 e pouco. 2/3 sobrevivem com R$11 por dia. O que você compra com R$11 por dia? Se nós vamos à padaria aqui no Brasil, compramos 5 pães. Hoje em dia já está quase R$5. 5 pães. Média, pães franceses. Você imagina uma população viver 2/3 dela com R$11 por dia. Isso é o que ocorre em São Tomé. E eu estou falando que eu estive lá. É por isso que lá em São Tomé, você anda na rua, você vê espetinho de rato sendo vendido. Espeto de camundongo. Existem grupos de pessoas que colhem camundongos e colocam camundongos no espeto. Esse espeto de pau, colocam, assam e o povo compra espetinho de camundongo e come assado. Por falta de comida, por falta de ter o que comer. Aqueles ratinhos, engraçado que não tira o rabo, é com tudo, aquele rabinho, a orelhinha, e eles estão comendo. Isso é vista a olho nu. As pessoas só comem uma vez por dia. Elas não têm o que comer. Não tem. A maioria das famílias são tomenses só comem uma vez por dia, uma refeição, porque eles não têm o que comer. E em decorrência disso, as crianças começam a se tornar pedintes. Crianças tamanho do Nicolas, o Wilken, Ana Lívia, eles começam a andar na rua e viram pedintes. Ficam pedindo dinheiro, dando dinheiro para comprar uma comida, estou com muita fome. E assim como vão turistas de outros países para conhecer as ilhas, são bonitas, eles param os carros, os táxis, e já fica aquele monte de criança suja, o braço fino, com a cabeça grande, uma barriga enorme, o rosto chupado, sem camisa, uma bermudinha suja, furada, e as costelas à mostra, e pedindo dinheiro no meio da rua para comprar um pão, porque não tem o que comer. Isso que ocorre em São Tomé e Príncipe. Os bairros não têm saneamento básico, como esgoto, água tratada, e muitos passam a ter várias enfermidades, como febre, tifo, tifoide, barriga d'água. Em São Tomé e Príncipe também eles comem aquele caramujo africano por falta de comida. Sabe aquele caramujo grande que você joga sal no seu jardim? Quem aqui conhece, levante as mãos. Lá eles comem aquilo. Eles tiram, às vezes com a mão mesmo, uns colocam luva, tiram aquela carne daquele molusco, tiram e fazem aquilo frito, assado, e comem aquilo lá por não terem o que comer. O mundo precisa do Evangelho, irmãos. O mundo precisa da palavra. E agora pense você o que você está fazendo para Deus, o que eu estou fazendo para Deus. E às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Não, tem muito tempo de crente, tem nada. Nós não temos nada. Somos pó, somos cinza, porque as nossas mãos estão vazias. Aleluia. Olha o grito das almas. Eles lá não são melhores do que eu, e nem melhores do que você. Eles custaram o sangue de Jesus também. Eles custaram o sacrifício de Jesus também. Jesus me salvou, salvou você, quer salvá-los também. Quer que você ganhe uma colheita de almas. Foi lá também
que eu fui pregar no Monte Café, eu fui evangelizar os pescadores nas praias de lá, e de lá eu fui ao Monte Café desse presbítero que me deu um café moído na hora. Enquanto cheguei lá, em São Tomé, no Monte Café, uma irmã missionária chamada Nil, que é uma serva de Deus, pregou e a vila inteira aceitou Jesus. A vila inteira. E quando eu subi, que eu não ia para pregar, eu fui lá para conhecer o lugar. Aí o povo encheu a igreja. Encheu. Aí o presbítero Antônio Paulino falou: agora você tem que pregar, porque muita gente. Quando eu dobrei o joelho assim para assumir o púlpito, o Espírito de Deus me falou: pregue sobre o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, preguei sobre o batismo no Espírito Santo, e fiz uma oração para Jesus batizar no Espírito Santo. Irmãos, foram mais de 50 pessoas batizadas no Espírito Santo e com fogo. Aquelas almas tinham acabado de se converter na outra semana, que a irmã uma semana antes estava lá. Eles tinham uma semana de crente. E o Senhor pregue sobre o batismo. Quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo se manifestou e aquele povo começou a falar em línguas, irmãos, aleluia. Não há dinheiro que pague, não há. Aquele povo falando em línguas pela primeira vez. E aquele fogo divino dentro da igreja, aquela graça se manifestando. E assim fiz o apelo. Só que a maioria tinha aceitado Jesus, e só 2 almas aceitaram Jesus, e Deus fez uma grande obra. Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.